Por séculos, Roma não foi apenas a capital de impérios. Foi o palco de uma guerra invisível. Uma guerra pela alma da fé. Nas catacumbas silenciosas, apóstolos caminharam com sangue nos pés. Nos palácios dourados, coroas pesaram mais que cruzes. Pedro, o pescador, recebeu as chaves, mas ao longo dos séculos, as mãos que as empunharam alternaram-se entre santos e traidores, mártires e usurpadores. O trono de Pedro foi edificado com promessas eternas, mas também foi sitiado por ambição, orgulho e sombras que rastejavam sob a cúpula do sagrado. Esta não é apenas a história de papas. É a história de uma batalha secreta entre o céu e a corrupção, entre a rocha e o abismo. Se você ousar atravessar o Vale da Redenção, verá que a promessa de Cristo nunca falhou, mas verá também como perto do altar sempre se escondem aqueles que desejam profaná-lo. Prepare-se. A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre homens. É sobre o fogo que forjou a fé e as sombras que tentaram apagá-la. Roma. Não apenas o centro de um império, mas o ventre onde a fé cristã germinaria entre ruínas, sangue e silêncio. Foi ali que dois homens, Pedro e Paulo, caminharam com a morte à espreita. Foi ali que, sob o peso da cruz e o açoite das feras, as raízes da igreja cravaram-se no coração de pedra da cidade eterna. Sob o altar da Basílica de São Pedro, repousam os ossos daquele a quem Cristo confiou a missão impossível: guardar a fé num mundo prestes a ser devorado pelas trevas. Simão, o pescador da Galileia, tornou-se Pedro, a rocha. Mas a rocha sangrou. Na última noite de sua vida, Pedro recusou morrer como o Mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de espelhar a glória daquele que negara 3 vezes. Ali, entre os gritos de Nero e as sombras do circo, não apenas um homem foi executado, um trono invisível foi erguido, um trono forjado em martírio e lágrimas. Antes de cair, Pedro selou sua sucessão. Deixou discípulos, deixou as chaves. E cada papa, de Lino a Cleto, de Clemente a Silvestre, seria não apenas um líder, seria um elo na corrente de fogo que resistiria a impérios, pestes, invasões e traições internas. Mas desde o início, o peso da coroa espiritual trouxe consigo a tentação do poder. E onde há poder, há rachaduras. Roma ainda arderia muitas vezes. E a barca de Pedro, esse símbolo tão frágil quanto eterno, seria balançada por mares que poucos ousariam enfrentar. O que começou com sangue e humildade, logo veria mãos ambiciosas tentando tocar aquilo que fora confiado apenas a servos fiéis. E o trono de Pedro, que deveria refletir o céu, começaria a refletir também as sombras do orgulho humano. Com o passar dos séculos, a rocha de Pedro resistiu, mas o mundo ao redor desmoronava. O império que uma vez crucificara apóstolos, agora se despedaçava sob o peso de sua própria corrupção.
E enquanto Roma ruía, a igreja, nascida entre catacumbas e prisões, começava a se erguer como a única esperança de ordem em meio ao caos. Gregório Magno, um monge retirado do mundo, foi arrastado para o trono de Pedro. Contra sua vontade, mas com missão clara, ele reformou o clero, purificou a liturgia, reacendeu a fé entre povos bárbaros. Sob seu comando, a igreja tornou-se refúgio de peregrinos, escola de reis e voz dos esquecidos. Mas cada passo de luz atraía também sombras novas. A sede de poder secular infiltrava-se nos corredores da fé. Imperadores tentavam subjugar bispos. Nobres tentavam comprar o altar. E assim o trono de Pedro, que nascera de uma cruz invertida, viu-se ameaçado. Não pelas lanças do mundo, mas pelas mãos que beijavam os anéis da igreja enquanto tramavam sua queda. Entre pactos e traições surgiram papas santos e papas manipulados. A Sé romana oscilava entre momentos de glória e de humilhação. A barca de Pedro navegava entre tempestades internas tão perigosas quanto as externas, e mesmo assim a promessa permanecia. As portas do inferno não prevaleceriam, não sem antes, no entanto, a igreja beber até a última gota do cálice amargo da corrupção e do conflito. Vieram os séculos em que a barca de Pedro quase naufragou. Na sombra das muralhas de Roma, famílias nobres disputavam a sé como se disputam coroas mundanas, entre alianças profanas e traições silenciosas. A cadeira que guardava o legado dos apóstolos foi transformada em prêmio para a ambição humana. O chamado século de ferro não poupou nem os mortos. O Papa Formoso, após sua morte, foi exumado, vestido em trajes pontificais e levado a julgamento num espetáculo macabro diante da multidão atônita. O cadáver, mudo e frio, foi condenado como indigno, mutilado diante dos altares e lançado nas águas escuras do Tibre, como se pudessem, com violência, apagar uma história sagrada. Mas as águas que arrastaram o corpo de Formoso não levaram embora a vergonha dos vivos. Papados manipulados, matronas dominando conclaves, filhos ilegítimos coroados sob véus de poder e corrupção. A herança espiritual de Pedro foi vilipendiada por gerações que já não temiam a justiça invisível que pesa sobre cada altar profanado. E ainda assim, mesmo envolta em trevas, a luz não se apagou. Nas celas silenciosas dos mosteiros, longe dos palácios em ruínas, monges oravam. Na solidão da penitência, sementes de renovação brotavam, invisíveis aos olhos dos poderosos. Era nas sombras que Deus preparava a restauração, pois toda a ruína verdadeira prepara a reconstrução, e a barca de Pedro, apesar das tempestades, ainda flutuava. Das cinzas do século de ferro, algo começou a respirar. Não nas salas douradas dos palácios corrompidos, mas no frio das celas monásticas, no sussurro de orações esquecidas pelo mundo. Em Cluny, na Borgonha, monges se ergueram contra a maré suja que ameaçava afogar a igreja. Eles rejeitaram a mão suja dos príncipes, recusaram as moedas pesadas da nobreza e reacenderam um fogo que parecia extinto.
o fogo da fidelidade ao Evangelho. A reforma de Cluny espalhou sua chama por toda a Europa. Mosteiro após mosteiro, vida após vida, a santidade voltava a ser forjada no silêncio, no sacrifício, na pureza. E como fagulhas levadas pelo vento, essas pequenas resistências começaram a mudar a face do papado. Sob o comando de monges reformadores, a sé de Pedro foi, pouco a pouco, arrancada das garras da política secular. O pontífice Gregório Pinto, o primeiro alemão a assumir a coroa papal, e seu sucessor Silvestre II, iniciaram uma era de reconquista moral. Eles não apenas purificaram a corte papal, reacenderam a memória da vocação apostólica, perdida entre séculos de ambição e decadência. Não sem dor, não sem conflitos, mas a verdade é que, onde a corrupção tentava reinar absoluta, a cruz renascia, silenciosa e inevitável. O sangue das traições havia manchado a túnica da igreja, mas a água das lágrimas e dos desertos começava a lavá-la. A purificação não viria de decretos, mas de mártires silenciosos e redentores ocultos. Mas a serpente do poder secular ainda enroscava suas garras na túnica da fé. Não bastava purificar os altares, era preciso enfrentar aqueles que pretendiam dominar a própria igreja com cetros terrenos. Surge então Gregório VII, um monge endurecido pelo silêncio e pela penitência, chamado para vestir a coroa que muitos tinham maculado. Mas Gregório não a via como coroa, via como cruz. E foi armado não com espadas, mas com excomunhões, que ele ousou enfrentar o maior império da época, o Sacro Império Romano-Germânico. Henrique IV, rei da Alemanha, julgava poder moldar bispos como se fossem peças de xadrez. Gregório respondeu com o açoite invisível da autoridade espiritual e baniu Henrique dos salões da graça divina. O imperador caiu, despojado do apoio moral que sustentava sua coroa. Foi forçado a rastejar até as portas geladas de Canossa. Por 3 dias e 3 noites, Henrique esperou no frio cortante, descalço, vestido como penitente, implorando pelo perdão de um velho monge que agora representava a vontade de um trono muito mais alto que qualquer trono terreno. Ali, sob a neve, diante de paredes mudas e testemunhas invisíveis, ficou gravado para a eternidade: a Igreja de Cristo não é serva de impérios. Mas o inimigo jamais descansa. Henrique humilhou-se apenas para atacar de novo. Poucos anos depois, sitiou Roma, destituiu Gregório e coroou um antipapa como fantoche. O papa verdadeiro morreu exilado, mas seu testemunho ecoaria pelos séculos como trovão abafado. Melhor morrer como servo da verdade do que viver como escravo de reis. E nas pedras da humilhação, a igreja fincava raízes mais profundas, como uma árvore que não teme o inverno, porque sabe que suas raízes estão presas no eterno. Mas a tempestade que começou em Canossa era apenas um presságio. A história da igreja e dos papas seguiria por caminhos ainda mais sombrios, onde fé e ambição dançariam sobre abismos invisíveis.
No coração da Renascença, enquanto artistas erguiam cúpulas e pintavam céus em pedra, o trono de Pedro tornava-se alvo de novos cercos, agora disfarçados sob mantos de veludo e pactos dourados. Leão X, filho de Lourenço de Médici, subiu ao papado carregando nos ombros tanto a glória das artes quanto o peso da corrupção adormecida. Sob seu pontificado, a velha Basílica de São Pedro foi demolida para dar lugar ao projeto de Michelangelo, uma obra destinada a tocar o próprio céu, mas cuja fundação foi paga com moedas sujas da vaidade humana. Para financiar o impossível, venderam-se indulgências como mercadorias de feira. E nas praças da Europa, o zumbido das moedas caindo nos cofres ecoava mais alto que o murmúrio das orações. Foi então que, das sombras das abadias, ergueu-se a fúria de um monge, Martinho Lutero. A denúncia explodiu como raio no coração do cristianismo, rasgando o tecido da unidade que sustentava o Ocidente. O que começou como sussurro tornou-se cisma. O que era para ser reforma tornou-se guerra. E enquanto padres, príncipes e camponeses escolhiam lados, o próprio papado sangrava entre dois mundos, tentando ser, ao mesmo tempo, escudo espiritual e espada política. O Concílio de Trento foi a resposta desesperada. 18 anos de batalhas doutrinárias, onde cada palavra, cada dogma era cunhado como lâmina para defender a fé sitiada. Ali, sob o peso das lâmpadas a óleo e do temor do erro, ergueu-se a Contra-Reforma. E dela surgiria um novo Papa, um soldado vestido de branco, Pio V, áspero, incorruptível, moldado pela disciplina dominicana. Pio V restaurou a ordem onde havia caos, purificou altares profanados e uniu reis cristãos sob uma última cruzada. E foi sob seu comando que o sangue correu em Lepanto, nas águas tingidas de vermelho, onde a frota muçulmana foi esmagada, e o Mediterrâneo, por um instante, voltou a refletir cruzes em vez de crescentes. Mas o preço da sobrevivência espiritual fora alto. A ferida do cisma jamais seria totalmente curada. E no sussurro dos mosteiros, uma nova ameaça começava a crescer. Uma ameaça que não vinha das armas, mas da razão. O racionalismo e o iluminismo já afiavam suas lâminas invisíveis, e a próxima batalha não seria travada com espadas ou cruzadas, mas com ideias, tratados e declarações que ousariam desafiar até mesmo a existência da própria fé. O século XVIII amanheceu sob um céu estranho. Já não eram tropas bárbaras que ameaçavam o trono de Pedro, nem príncipes pagãos em cruzadas desesperadas. Agora, a ameaça vinha vestida de filosofia, armada com plumas e tratados que zombavam do invisível. O iluminismo, com suas promessas de razão pura e liberdade sem Deus, incendiava salões, púlpitos e academias. E enquanto os reis tremiam diante do sopro revolucionário, o papado se via encurralado em trincheiras invisíveis. Pio VI, aquele que tentou resistir às marés de sangue e lógica fria, acabaria prisioneiro de Napoleão, levado como um troféu vivo, humilhado diante de um mundo que já não temia nem o altar, nem a cruz. Mas a fé não morre com a prisão de um homem.
e na poeira das revoluções a Igreja ainda respirava. Foi Pio IX quem carregou o fardo mais pesado. Durante seu pontificado, viu-se o colapso dos estados papais, a perda de Roma e a transformação do pontífice em prisioneiro no próprio Vaticano. 32 anos de batalha silenciosa. 32 anos onde o mundo modernizava-se à força e a fé era considerada por muitos um vestígio de eras supersticiosas. Mas em meio à ruína política, Pio IX gravou na eternidade 2 dogmas: a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal, erguendo sobre as pedras quebradas da velha ordem uma fortaleza doutrinária que nem o tempo conseguiu demolir. A tempestade passaria, o mundo mudaria, mas a rocha, embora alvejada, não seria movida. No século XX, a barca de Pedro enfrentaria horrores ainda maiores. 2 guerras mundiais, regimes totalitários, campos de extermínio, bombas que rasgavam o céu. E no meio do fogo cruzado, papas como Pio XI e Pio XII ergueram-se como faróis solitários, denunciando a tirania, escondendo perseguidos, resistindo no silêncio de catacumbas modernas, acusados por alguns, reverenciados por outros. Esses papas sabiam que em tempos de trevas absolutas, às vezes, a luz só sobrevive apagando a própria presença. E então, quando o pó das guerras assentou-se, a Igreja olhou para o novo horizonte. Mas esse horizonte também estava coberto de nuvens, porque a luta entre fé e mundo, entre o visível e o invisível, entre Roma e as novas torres erguidas pelo orgulho humano, jamais terminaria. Ela apenas mudaria de forma. No fim do século XX, uma nova tempestade começou a obscurecer os céus da fé, não feita de lanças nem de fogueiras, mas de ideias sedutoras, filosofias corroídas, modernidades que tentavam reescrever o que era eterno. E nesse cenário de ruína e desencanto, ergueu-se João Paulo II. Não apenas um papa, mas um peregrino entre escombros, um gigante silencioso caminhando através de um mundo em desintegração. Nascido sob o peso das botas totalitárias, no solo endurecido da Polônia, ele não trouxe consigo apenas discursos. Carregava cicatrizes, dores esculpidas pela tirania e pela resistência. Seu papado foi uma marcha obstinada contra o comunismo, uma tocha erguida em meio a continentes sufocados de desesperança. Ele tombou, sangrou, enfrentou balas e conspirações, mas permaneceu. Onde seus pés tocaram, brasas adormecidas reacenderam-se. Corações, já endurecidos pela desesperança, voltaram a pulsar ao ouvir as badaladas de sinos esquecidos. Não foi um pastor perfeito. Nenhum homem que carrega um cajado o é. Mas sob sua sombra, multidões voltaram a olhar para o céu. Entre dúvidas, entre ruínas, entre as cinzas de uma era que tentava apagar a própria sede de redenção. Após sua partida, surgiu Bento XVI. Não um guerreiro de praça pública, mas um guardião silencioso, uma sentinela posta às muralhas da verdade em tempos onde cada pedra parecia trincar. Bento não buscou aplausos, buscou a verdade. E por isso foi amado em segredo e combatido em praça aberta. Homem de erudição austera e fé ardente,
Bento enxergou o peso insuportável que se acumulava sobre o trono e, num gesto que o mundo interpretou mal e os céus testemunharam em silêncio, renunciou. Não por fraqueza, mas como quem entende que às vezes é preciso recuar para que o fogo sagrado continue a queimar. E então, como o vento que muda a direção sem aviso, chegou Francisco. Com ele, novas correntes varreram o Vaticano. Para uns, esperança. Para outros, confusão. Mas uma coisa permanece inalterada. O trono de Pedro não repousa sobre a popularidade dos tempos, nem sobre as alianças humanas. Repousa sobre uma promessa que jamais poderá ser quebrada. As portas do inferno não prevalecerão. Enquanto existir um joelho dobrado no silêncio de uma catedral vazia, enquanto existir um coração que, mesmo entre ruínas, ouse crer no invisível, a rocha resistirá. Não por força dos homens, que tantas vezes vacilam, mas porque aquele que sustentou Pedro nas águas, aquele que ergueu mártires sob as sombras do império, aquele que soprou vida sobre ossos secos, ainda governa, invisível, invencível, eterno sobre a barca sacudida pelas ondas do tempo. O tempo corre como areia entre dedos feridos. Roma permanece, o altar permanece, mas a batalha nunca cessou. Cada papa que ascendeu ao trono de Pedro carregou nos ombros não apenas a coroa da honra, mas o peso invisível da guerra eterna entre o céu e o abismo. Santos foram coroados e traidores também. Mártires tombaram no sangue e usurpadores sorriram sob as cúpulas douradas. A barca de Pedro navegou mares calmos e tempestades de açoite, sacudida por heresias, cercada por impérios e perfurada pelas lanças invisíveis do orgulho humano. O século mudou, mas os ventos que sopram sobre o Vaticano ainda trazem o mesmo cheiro. Esperança e traição, fé e sombra, glória e ruína. Enquanto as cidades se erguem em arrogância e os reinos dos homens desmoronam sob seus próprios pecados, a promessa feita a Pedro permanece viva como uma brasa eterna sob a cinza da história. Uma promessa gravada não em mármore, mas em sangue, em oração, em fidelidade oculta. Aquela fidelidade que os olhos do mundo ignoram, mas que o céu jamais esquece. Você pode contemplar Roma hoje, com seus monumentos, seus altares, seus corredores antigos. Pode se encantar com sua beleza ou se escandalizar com suas cicatrizes. Mas nunca esqueça, o trono de Pedro é mais do que uma cadeira de ouro. É um campo de batalha invisível, onde anjos ainda lutam, onde sombras ainda sussurram e onde a redenção ainda é forjada a cada respiração de cada crente. A história dos papas não é apenas uma sucessão de nomes. É a narrativa viva de um combate onde o inimigo nunca dorme. E enquanto existir fé, mesmo se reduzida a uma centelha no meio da noite, a rocha não será vencida. O inferno inteiro pode rugir, mas no final, a barca, ainda que partida, ainda que açoitada, chegará ao porto. E quando esse dia chegar, cada lágrima, cada martírio, cada joelho dobrado no segredo das catacumbas será contado, não como fraqueza,
mas como vitória, como eternidade arrancada das mãos do tempo, porque a rocha resiste, porque o vale da redenção nunca se fecha para aqueles que ousam atravessá-lo.